Opa, Plankton Pensante aqui, passando mais uma vez com um novo vídeo, dessa vez sobre Ben 10. Primeira vez que eu falo sobre este desenho em meu canal, e hoje eu vou falar sobre um episódio da primeira temporada, Kevin 11. O episódio começa com Ben, Gwen e Vomax chegando em um hotel 4 estrelas, que já havia sido pago, até que, na entrada, o Ben encontra um console com uma versão demo de um novo jogo de lutadores sumô que não sairia até o Natal. Ele imediatamente sai correndo em direção até o console, mas é barrado por um guarda, que pergunta se ele tem um convite ou uma autorização para entrar ali. Ele diz que perdeu o convite, mete um migué mais mal feito que já se viu, e o guarda obviamente não acredita. Então ele volta e o Vomax fala: "Eu sei o que está pensando, mas nada de entrar escondido ali." E o Ben diz que não vai, mas no momento em que seu avô vira as costas, ele se transforma no Fantasmático e se aproveita do fato de que tecnicamente ele e o Fantasmático são pessoas diferentes, na teoria, e diz: "Mas eu vou", ficando invisível com o Fantasmático e passando reto pelo guarda, que não tem nem como reagir, já que ele não pode ver e nem tocar, mas ele pode ouvir, mas ele não sabe o que está acontecendo, ele acha que ele só ficou meio louco por um momento. O Ben, então, sendo descuidado do jeito que ele é, simplesmente continua jogando no console até acabar a bateria do Omnitrix e ele se transformar de volta em ser humano. Só que ele não percebe isso. E quando ele tá jogando, ele tá fazendo muito barulho, gritando e se mexendo e pulando toda vez que ele bate um novo recorde. Aí o guarda ele olha pra trás e percebe que tem a mesma criança que tentou entrar antes. Então ele obviamente tira o Ben dali e todos são expulsos do hotel, sabe? A Gwen, o Vomax e o Ben, eles são expulsos por causa de um erro que só o Ben cometeu. E quando eles chegam na van deles, ela tá velha, o Vomax pergunta: "Como você espera que eu confie em você se usa mal o relógio?" Aí o Ben ele fica revoltado: "Ah, mas eu sempre uso ele pra ajudar as pessoas, e agora que eu uso uma vez pra mim, eu tomo uma punição." Ele fala: "Não é quantas vezes você usa, é como você usa." E deixa ele de castigo, e o Ben fica revoltado com isso. O Vomax ele volta até o hotel para ver se ele consegue um reembolso ou algo do tipo, já que ele tinha pago o hotel antes deles chegarem lá, e eles não conseguiram nem entrar nos quartos, eles não tiveram nem tempo disso, já que o Ben foi estragar a experiência deles no hotel como a primeira coisa que ele fez, estava lá na lista de prioridades dele. Então, quando o Vomax sai, o Ben aproveita e sai também. Ele decide que ele não vai obedecer o avô dele, porque ele tá revoltado. Porque ele sempre usa o relógio para ajudar os outros, e quando ele usa para ele é punido por isso, ignorando o fato de que o que ele fez prejudicou todos ali na família dele. A Gwen, vendo que ele poderia fazer alguma besteira, segue ele, e ele vai até um fliperama que tem ali perto. Nesse fliperama, ele chega pra tentar ver o que ele encontra pra jogar. Ele encontra um jogo que ele se interessa, só que no momento em que o jogo vai começar, dá game over. Esse fliperama é basicamente um golpe. Tem muitas máquinas ali que funcionam, mas também tem muitas que o jogo acaba antes mesmo de começar e come as suas fichas. O Ben pergunta ali pra um dos funcionários o que tá acontecendo, e ele diz: diz na placa ali, meu mano, jogue por sua conta e risco." O Ben ele fica com raiva daquilo e decide fazer um comentário sobre o bafo do funcionário, e ele encontra um garoto ali do lado dele, Kevin, que acha super engraçado a piada que ele fez sobre o bafo do maluco e diz: "Você é legal." E depois simplesmente usa uma habilidade muito estranha e faz com que a máquina cuspa todas as fichas que estavam dentro. O Ben ele fica muito agradecido e pergunta se o Kevin quer jogar com ele. O Kevin quase aceita, mas depois ele muda de expressão muito rápido e diz que não, que ele não quer, que ele vai vazar. E isso é porque ele estava fugindo de uma gangue de arruaceiros que estavam correndo atrás dele, porque ele tinha destruído o esconderijo deles. O Kevin, quando estava prestes a apanhar, de repente é salvo quando um ser extraterrestre aparece na velocidade do som e acaba com todos aqueles malucos que estavam tentando bater nele. Obviamente é o Ben, só que ele não sabe disso. Ele simplesmente acha que um ser veio do nada, ajudou ele,
E por ele próprio ter certos poderes estranhos, ele nem se questiona sobre o que era aquilo. Ele só fica muito agradecido que aquilo veio ali e ajudou ele. E como o Ben ele percebe que o Kevin não chegou na conclusão de que era o Ben, ele só diz que nós somos chegados. De que o XLR8, né, não é o próprio Ben, e simplesmente um amigo do Ben. E ajudou ele porque o Ben pediu. Então, eles decidem sair por aí, né? O Kevin acha o Ben bacana, ele não tem mais confusão nenhuma pra se livrar. Então eles decidem que eles querem sair por aí. A Gwen, tentando ser a voz da razão mais uma vez, decide que eles têm que voltar pra casa, porque senão o avô deles vai ficar zangado, porque o Ben já tá de castigo, ele já fez besteira, não era nem pra eles estarem nesse fliperama, mas eles estão. E agora o Ben tá querendo ir com um completo estranho pra sabe-se lá onde, e o problema que isso pode dar é algo que eles não têm noção. Aí o Ben fala, não, eu acho que você tem que ir, eu vou fazer o que eu quero. E aí então ele vai junto com o Kevin e a Gwen volta pra Lata Velha. Enquanto conversa com o Kevin, ele pergunta sobre os poderes dele, e o Kevin diz que ele é como se fosse uma esponja de energia. Mas no meio dessa explicação dele, ele mostra a sua própria natureza, já que quando ele explica sobre seus poderes, ele diz que usa não apenas quando precisa, mas quando quer, mostrando que ele é uma pessoa que faz tudo por pura vontade. Basicamente, um tempo se passa, eles vão ficando cada vez mais amigos, o Kevin decide levar o Ben para casa dele e diz que ele mora sozinho, que ele não tem família, e o Ben pergunta se não é solitário, ele diz que não, que ele gosta, porque agora ele não deve satisfação a ninguém. E é assim que o Kevin vê a vida, ele leva a vida como alguém que quer simplesmente fazer tudo quando ele quer, no momento em que ele quer, porque ele sente que ele quer, sabe? E ele é muito irresponsável. Então, o Ben comenta sobre o jogo, que ele tinha entrado em uma confusão por causa disso, e o Kevin pergunta, aquele que não vai sair até o Natal? Então eles vão até um local de noite, nunca é revelado onde é, simplesmente corta pra cena onde eles estão lá. Eles invadem um local que está cheio de cópias do jogo. Eles abrem uma das caixas e o Kevin diz, a espera acabou, pegando um dos jogos, e eles ficam muito felizes, né? Agora eles finalmente vão poder jogar lutadores sumô, só que de repente aparece a SWAT, e eles são obrigados a fugir. Sem outra escolha, o Ben pergunta se ele sabe guardar segredo. Ele diz que sabe. Então Ben vira o melhor alien de todos, insectoide, e sai dali voando. O Ben é o único que parece se importar com o que está acontecendo, já que o Ben ele só virou um alien porque eles não tinham mais escolha. E eles estão fugindo de policiais treinados que estão atirando em uma criança, porque o Kevin é uma criança. E o Ben, por mais que ele seja ali um alienígena, eles estão atirando num ET, numa criança. Mas o Ben é o único que tá entendendo a gravidade da situação. Enquanto isso, o Kevin tá se divertindo pra caramba, porque, ele tá voando. Ele tá ignorando o esquadrão de polícia que tá atrás dele, porque, ele tá voando, sendo segurado por um ET, então pra ele tá vivendo o sonho. Mas aí, isso dá sequência em uma das melhores cenas de perseguição que existem, que é simplesmente muito engraçado, é muito bom, é uma dualidade. O quanto que o Ben leva aquela situação a sério e o quanto que o Kevin parece que ele não percebe que eles estão sendo perseguidos pela polícia. Quase como se para ele isso já fosse tão normal que não é nem mais preocupação. Ele só tá encantado que ele tá vendo um ET carregar ele nas costas. E que era um moleque, até alguns poucos minutos atrás, era um moleque menor que ele, totalmente normal, e de repente virou aquele ser que parece uma libélula com um ferrão de escorpião. Sabe? Kevin, ele é realmente muito irresponsável e ele não consegue levar as coisas muito a sério. Então eles finalmente escapam. Eles escapam e o Kevin, ele fica encantado. Na mesma hora ele fala, não, mas como é que você fez isso? O Ben, ele explica, foi o relógio. E esse relógio aí? Não, então ele emite uma energia. E o Kevin, sendo uma esponja de energia, nem quer ouvir o resto da frase e já tenta meter a mão no relógio. O Ben explica que não sai do pulso dele. Mas o Kevin, mesmo assim, ele vê se tem como fazer alguma coisa, mas não. Então ele fala, podia rolar uma parceria, né? Então eles dois se juntam, parceiros. Então dura uma parceria de menos de 2 minutos.
que acaba numa desgraça, já que os dois se juntam para fazer um assalto, e o que o Kevin não explica pro Ben até o momento do assalto é que pessoas inocentes vão morrer no processo, já que ele vira uma alavanca onde basicamente muda o caminho de um dos trilhos, fazendo com que um trem de carga e um trem cheio de passageiros batam no outro, e a carga do trem sem passageiros é muito dinheiro. E o plano do Kevin é o Ben se transformar no XLR8 e eles saírem vazados dali com a grana. Então o Ben ele percebe que eles estão sendo extremamente egoístas e diz que não. E ele repete uma frase que o Vomax falou pra ele no início do episódio, que é: você não se importa com ninguém, só com você mesmo. E o Kevin perguntando se ele tá falando dele, o Ben diz que não, que ele tá falando sobre ele mesmo. Rola uma cena de ação muito bacana em que o Kevin rouba a energia do relógio do Ben e se transforma em metade chama, e o Ben ele consegue impedir que os dois trens batam um no outro, mas ele tenta fugir, já que o relógio começa a descarregar em um certo ponto, e ele consegue com muita dificuldade, mas ele foge. Mas o Kevin, ele continua com a energia do chama, então ele decide se vingar de outras pessoas que já fizeram qualquer mal para ele e vai até a gangue de arruaceiros na Rua 39, que é onde ele tinha destruído o esconderijo daquela galera que tentou bater nele no início do episódio. O Ben, sabendo para onde ele iria, chega lá e o Kevin tá fazendo o caos que dá origem a essa thumbnail do meu vídeo e também origem a uma cena de luta muito legal, onde o Kevin rouba a energia do relógio do Ben de novo, se transformando no Quatro Braços e enchendo o Ben de porrada, até que no fim da luta, quando o relógio tá prestes a descarregar, o Ben descarrega tudo nele e amassa ele sem ele ter qualquer mínima chance de revidar, e acaba com o Kevin se rendendo. O Ben com o relógio descarregado e mesmo assim o Kevin no chão, e o Ben mostrando empatia por ele, já que o Kevin parecia ser realmente só alguém muito perturbado. Mas aí o Kevin mostra que não, ele é realmente só muito egoísta e tenta roubar mais energia do relógio do Ben. Porém, como ele não consegue, ele tenta arrancar o relógio. E o Ben diz que não sai, e o Kevin não escuta, até que o relógio ativa um de seus vários protocolos de segurança e emite uma energia que cancela a energia do Kevin, fazendo com que ele volte ao normal, e também joga ele pra longe. E o episódio basicamente acaba com o Ben pedindo desculpa pro Vomax, porque ele fez muita besteira, e aquele episódio inteiro só aconteceu porque o Ben não escutou ninguém. E esse é um episódio que tem uma mensagem bem clara, né? Egoísmo. Eu não tenho que ficar explicando muito, mas é basicamente um episódio sobre egoísmo. Um episódio em que o Kevin é a personificação do egoísmo. Alguém que vive pra fazer o que quer, quando quer, e da maneira que quer, e não se preocupa com o dano que causa às outras pessoas ao seu redor. Ele é alguém que simplesmente não se importa, e além de egoísta, ele é ganancioso, sabe? Querendo cada vez mais poder do Ben. E você vê que ele é egoísta a partir do momento em que o poder dele é pegar o poder dos outros, sabe? Mostrando que ele genuinamente não se importa com o que acontece com os outros, desde que ele consiga o que ele quer. Isso podendo ser visto até mesmo na habilidade em que ele tem. Esse é um episódio que mostra sobre como o Kevin é uma pessoa irresponsável e egoísta, e o Ben poderia se tornar assim. Você vê que o Ben quase se torna dessa maneira no início do episódio, mas ele percebe o que ele poderia acabar virando vendo como o Kevin se comporta. Já que até no momento em que eles estão literalmente fugindo da SWAT, o Kevin não cai a ficha pra ele, sabe? Ele não percebe o que tá acontecendo. E o Ben tem que agir como se ele fosse o Vomax. O Ben tem que, pela primeira vez, se tornar a própria consciência. Já que durante o desenho inteiro, o Vomax e a Gwen são basicamente a consciência pra ele. E esse episódio é a primeira vez onde ele próprio tem que perceber o que é certo e o que é errado. Esse é um episódio interessante, que introduz um dos melhores personagens de Ben 10, e que eu gosto muito. E bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.